Nessa equação, nós temos a distinção entre ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo de caixa. Podemos observar que o ciclo operacional ele se inicia com a entrada da matéria-prima na empresa. Passa o prazo médio de estocagem da matéria-prima, prazo médio de fabricação, prazo médio de vendas e se conclui com a cobrança desse produto que foi produzido. Já o ciclo econômico, ele se inicia com a armazenagem da matéria-prima, porém, ele se conclui com a venda. O ciclo econômico não leva em consideração o prazo de cobrança desse produto que foi produzido. E o ciclo de caixa, ele só vai se iniciar quando a empresa fizer o pagamento para o fornecedor em decorrência da aquisição da matéria-prima. Por quê? É o momento em que ocorre a saída do recurso. Por isso denominamos de ciclo de caixa. E vai se concluir quando do recebimento da venda dessa mercadoria. Então o que podemos observar? Que quanto mais gira esse recurso da entidade, quanto é maior o seu giro de caixa, é melhor. Por quê? Vamos supor que nessa empresa, nós tenhamos um giro de caixa de 120 dias. Que o ciclo de caixa da empresa ocorre em 120 dias. A empresa desembolsa o recurso para fazer o pagamento da matéria-prima e recebe tudo isso num período de 120 dias. Então, pegamos um ano comercial, 360 dias, vamos dividir por 120 dias. Vamos encontrar o quê? 3. 3 é o giro de caixa dessa empresa. É o tempo que ela leva, durante o exercício financeiro para girar os seus recursos financeiros. Então, quanto maior o giro de caixa, quanto maior o número de vezes que isso ocorre dentro de uma empresa, melhor, porque demonstra que esses recursos vão estar financiando as atividades operacionais desta entidade. Então, também concluímos que quanto maior um prazo uma empresa tiver para pagar o fornecedor em decorrência da aquisição de uma matéria-prima, melhor. Por quê? Porque a matéria-prima, quando ingressa no estoque da empresa, ela leva um tempo até ser produzida. Então, se a empresa ela consegue um prazo para pagar essa matéria-prima, com certeza a absorção desse custo de estocagem vai ser absorvido por conta desse prazo. Então, é interessante a empresa também trabalhar as questões, principalmente do ciclo de caixa, para evidenciar como isso vai influenciar na sua administração do capital de giro. Índices de estrutura de capitais. Aí, nós podemos auferir com esses índices o grau de endividamento de determinada entidade. Um dos principais índices de endividamento é a relação de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Capital de terceiros, então, vai estar evidenciado no grupo do passivo circulante, não circulante. Capital próprio no grupo do patrimônio líquido. Então, passivo circulante mais não circulante sobre patrimônio líquido. Esse índice é interessante. Quanto menor, nós vimos nos índices de liquidez que quanto maior, menor. Nesse índice, quanto menor, melhor. Por quê? Porque vai evidenciar que a empresa não tem dependência de capital de terceiros. Por exemplo, se em determinada entidade a apuração da relação de capital de terceiros em relação ao capital próprio for de 0,60, demonstra que ela tem mais recursos próprios em relação ao capital de terceiros para financiar suas atividades. Ela tem 60% de capital próprio em relação a 40% de capital de terceiros. Vamos supor que esse índice seja superior a 1, 1,10. Isso vai demonstrar o quê? Que a empresa ela tem mais capital de terceiros financiando suas atividades. Isso quer dizer que ela não está conseguindo transformar os seus recursos, criando uma dependência na utilização de capital de terceiros. Outro índice da estrutura de endividamento vai oferir a medição da utilização do capital de terceiros. Passivo circulante em relação a não circulante. Então, esse índice, se o passivo circulante for maior que o não circulante,
demonstra que a empresa tem várias linhas de financiamento de curto prazo. Em decorrência disso, ela vai ter que ter um ativo circulante que suporte essas dívidas de curto prazo. Se o passivo não circulante for superior, isso demonstra que as dívidas da empresa são de longo prazo. Então, ela consegue um prazo maior para poder estar honrando esses compromissos, né? Então, quanto maior as dívidas de curto prazo, consequentemente, maior terá que ser os recursos de curto prazo para fazer a liquidação dessas dívidas. Nós temos aí um exercício de fixação com relação a esses índices de endividamento e índices de liquidez. Nessa demonstração, nós temos o grupo do ativo circulante totalizando 4.200, do não circulante totalizando 7.800, total do ativo 12.000. O passivo circulante totalizando 4.000, não circulante 3.000 e o patrimônio líquido 5.000, totalizando 12.000. Para apurar o índice de liquidez corrente, como nós teríamos que fazer o cálculo? O índice apurado é positivo para a empresa ou não? Então, no caso aqui, o índice de liquidez corrente, como nós vimos agora anteriormente, é calculado ativo circulante em relação ao passivo circulante. No caso, 4.200 em relação a 4.000, ativo circulante em relação ao passivo não circulante. 4.200 divididos por 4.000. Isso demonstra que o índice calculado foi de 1,05, então superior a 1, né? Porém, um percentual muito pequeno. 1,05 significa o quê? Que a empresa tem apenas somente 5% a mais de ativo circulante em relação ao passivo circulante, né? É um índice positivo, porém já um índice que está no limite de alerta, porque isso demonstra que os recursos de curto prazo são quase que suficientes para atender essas obrigações de curto prazo. Porém, é um índice positivo, mas apresentando um certo aperto em relação a essa liquidez. O outro índice é o índice de liquidez geral, que é calculado sobre o ativo circulante mais o realizável a longo prazo em relação ao passivo circulante e o passivo não circulante. Então, vemos aqui que o circulante totaliza 4.200. Só vamos pegar então o montante do longo prazo. Podemos observar que nessa demonstração o não circulante só tem investimento imobilizado intangível, não tem realizável a longo prazo. Então não devemos considerar nenhum montante para o cálculo desse índice, do ponto de vista do realizável a longo prazo. Dividido por passivo circulante, 4.000, e passivo não circulante, 3.000. Então, 4.200 mais 0, não vamos levar em nenhuma consideração, né, porque nós temos no grupo do ativo não circulante, não temos nada de realizável a longo prazo, dividido por 4.000 de circulante, mais 3.000 do total de não circulante. Mostra-se então que o índice de liquidez geral é de 0,60, isto é, inferior a 1. Então, isso já demonstra uma preocupação dessa empresa em relação aos seus recursos, né, tanto de curto prazo e parte de longo prazo, das suas duplicatas, se ela tivesse duplicatas a receber a longo prazo, para honrar suas obrigações junto a capital de terceiros. Então, esse índice é um índice negativo para a empresa. Então, ela não tem recurso suficiente para honrar suas obrigações junto a terceiros. E nós temos mais um índice agora relacionado a endividamento. Os outros índices relacionados à liquidez, agora relacionados a endividamento, né? O índice para cálculo capital em terceiros em relação ao capital próprio. Capital de terceiros, nós já vimos, está aqui, né? 4.000 de circulante e 3.000 de não circulante, em relação ao capital próprio, que é de 5.000, né? Então nós temos aí um índice de 1,4, passivo circulante mais não circulante, isto é, 4.000 mais 3, em relação ao patrimônio líquido de 5.000. Ora, observamos que nesse índice é interessante que seja menor do que 1,
demonstrando que a empresa teria recursos próprios superiores a recursos de terceiro financiando suas atividades. Mas nós aqui temos um índice de 1,4, ao inverso. Nós temos mais capital de terceiros financiando as atividades da empresa. Então, mostrando que essa entidade tem essa dependência de capital de terceiros. Esse grau excessivo de dependência pode ocasionar problemas de capital de giro. Então, é um índice negativo para a empresa. Encerramos esse bloco. Bons estudos.